Mente se espera uma ação espiritual, prática, rápida, traz-se a criança à sala de passes. Mas se o menino está de perfeita saúde, se a criança de nada se queixa, se não há absolutamente necessidade de urgência, que reclame a presença desse fluido, não deve ser permitido que ela tome o lugar de uma pessoa adulta muito mais necessitada do que ela no momento. Pensar que a criança é sempre mal assistida, é um erro do adulto. O homem tece na sombra. E tem a ideia de que a criança que faz a sua travessura e, quiçá, a sua pouca educação, é assistida de maus espíritos. Meus amigos, salvo raríssimas exceções, esta não é a verdade. A criança é sempre guiada pelo seu guia, e, muitas vezes, o seu desvio moral, a sua falta de disciplina, é tão somente atribuída ao mau exemplo que as próprias famílias se encarregam de lhe pôr diante dos olhos. A mulher, em regra, tudo fala na presença da criança, as questões mais particulares são decididas perante a criança. A criança fica senhora de todos os assuntos graves da casa, e, no seu pouco critério, vai fazendo uso, pela sua leviandade, de todos estes elementos, tornando-se essencialmente perigosa. Depois de tudo isso, depois da fraqueza dos pais, da fraqueza dos diretores, da inexperiência da família, vai a criança para a sala de passes, para se defender daquilo de que lhe fizeram presente. O passe, meus amigos, é para a criatura padecente do corpo ou da alma. A criança, ordinariamente, é uma vítima do vosso exemplo, ordinariamente é isso, e nada mais. Ora, já que tocamos neste melindroso assunto, eu digo, todos aqueles que têm interesse em receber os fluidos para o bem-estar do seu espírito, nunca penetrem na sala de passes sem sua prece, sem sua concentração, sem o bom desejo de servir a Deus, de agradecer a benção que recebe, e não se ponham, como tantas vezes acontece, a olhar assombradamente, para um e outro lado, desejoso de escolher o médium, como se nem todos tivessem assistência espiritual. Vamos, meus amigos, trabalhar, vamos ser fervorosos nos nossos estudos doutrinários, vamos ser frequentes nas nossas sessões de espiritismo prático, e vamos ser essencialmente religiosos, no momento em que baixa um espírito para fazer caridade a seus irmãos terrenos. Glória seja dada a Deus nas alturas. Anália Franco. O sentido íntimo. Meus amigos, meus irmãos, Deus tem dotado a criatura humana de um sentido íntimo, oculto que dormita no seu interior, e que desperta desde que essa criatura tem o desejo sincero de desenvolvê-lo. Este sentido fala no íntimo da criatura, apontando-lhe a verdade, o direito e ensinando-lhe a fugir daquilo que é contrário a essa verdade, a esse direito. Este sentido exige um preparo moral no indivíduo, para que o possa discernir, para que o possa compreender e possa dar execução aos avisos sábios e salutares. Este sentido fala na alma do indivíduo, despertando-lhe vibrações, até então desconhecidas, sacudindo-lhe o moral para o afugentar do erro, fazendo vibrar a sua inteligência, para a compreensão do belo, do grandioso, do justo, e, ao mesmo tempo, abrindo-lhe os olhos do entendimento para o horror ao pecado, dando-lhe a vontade de fugir do vício, a compreensão do que é indigno, baixo, ignóbil, porque tudo isto constitui uma mancha para o seu espírito, e, ao mesmo tempo, é ofensivo à vontade do Pai Celeste. Este sentido está em todos os homens, está em todas as mulheres, está em todas as crianças. Cada um conforme o seu bom desejo, pode consultar esse sentido que é o verdadeiro amigo, morador dentro do seu ser. O valor de um amigo o homem conhece. É por isso que os homens sensatos dizem não possuir grande número de amigos. Por quê? Porque não se pode dar o nome de amigo a essa camaradagem de momento, que serve, tão somente, para estreitar uma espécie de solidariedade amistosa, que alegra alguns momentos da vida. Meus amigos, um amigo. Um amigo é uma criatura que entende a nossa alma, que responde a essa vibração do nosso ser,
e compreende o nosso sofrimento e entende a nossa alegria, que pactua conosco em todas as nossas tristezas e dissabores, e, ao mesmo tempo, é verdadeiro, o bastante, para apontar o nosso erro com caridade. Este é o amigo. Pois bem, esse senso íntimo, que Deus colocou dentro da criatura humana, vela pela sua segurança espiritual, é, portanto, um amigo dedicado. Esse sentido, quando desperto, encaminha o espírito humano para o seu guia tutelar, ou melhor, abre as portas da alma, para que nela penetrem as intuições vindas do além. Eis porque muitas criaturas humanas têm como que o dom de prever dificuldades e prover meios de dominá-las e vencê-las. Eis porque outros têm envergadura moral suficiente para suportar dores atrozes, resignam-se e não lutam contra aquilo que é preciso suportar. Esses tais, já têm o preparo moral suficiente para saber que o sentido íntimo, de que nos ocupamos neste momento, é a porta por onde se faz ouvir a voz do seu guia. Outros, porém, não procuram ouvir essa voz do íntimo e até quando ela, pela sua superioridade moral, insiste em se fazer ouvir, eles abafam-na, trancam-na, são surdas às suas intuições e não deixam que os raios benditos da iluminação divina possam penetrar até encontrar esse cofre seguro, onde possam iluminar a consciência. Assim, meus amigos, não é possível progredir. O senso íntimo da criatura, esse sentido oculto que Deus lhe pôs dentro do ser, como uma atalaia vibrante, sempre alerta pela sua felicidade, é o amigo mais sincero do homem. Quando um passo errado está para ser dado, essa voz como que vibra mais forte e o seu aviso se faz sentir. Mas a criatura não quer ceder e, então, abafa essa voz procurando cá fora motivos suficientes para dizer que não a escutou. É assim que homens se desviam da linha do dever, da justiça e da verdade, buscando nos prazeres obscenos, nas bebidas alcoólicas, e em todos esses perigos de que a sociedade é cheia, os venenos intoxicantes para abafar a voz da consciência, e assim, em vez de se ilustrarem, em vez de levarem a sua inteligência à compreensão do belo, eles entretêm em pensamentos maus, em coisas hediondas, baixas, vis, que servem, tão somente, para depreciar o seu caráter. Tais pessoas não podem progredir rapidamente. Convém, portanto, uma vez que se procura ensinar espiritismo transcendental ao homem, espiritismo que sirva para a transformação e base do seu caráter, dizer: começai, desde a infância, a não ensinar os vossos filhos essa cantilena de religião que lhes serve, tão somente, para cansar a memória e que não lhes ensina a razão de todas as coisas. Começai, sim, a despertar-lhes, desde cedo, esse sentido que Deus lhes colocou em seu seio, para que eles possam discernir o mal. Mostrai-lhes com palavras meigas, com linguagem infantil, que o mal é sempre o mal, enodoa, mancha, estraga os corações, envenena os espíritos. Provai-lhes pela ação, pelo exemplo, pelos vultos proeminentes da história, que aqueles que souberam ser verdadeiros, que souberam ser justos, que seguiram a linha do dever ensinada pelo Cristo, desfrutam de grande felicidade, enquanto que outros que fecharam os ouvidos a essa voz, que lhes falou na alma, afundaram para o mundo e perderam a existência para Deus. O Espiritismo ensinado à criança, deve formar-lhe o caráter desde cedo, inspirando-lhe horror à mentira e, jamais encontrando espírito, graça, em qualquer coisa que propositalmente foi dita em contrário à verdade. Inspirar-lhe o amor do próximo, manifestado até entre os próprios animais irracionais, manifestar-lhe o amor à justiça, não pelo temor ao castigo, mas pela obediência ao dever. Esta é a formação do caráter. E, como modelo dessa perfeição, apontai-lhe o Cristo, o Senhor, que, podendo ser rei, humilhou-se, que, podendo ter vassalos, preferiu ter discípulos, que, podendo nascer num palácio, foi nascer numa manjedoura, que, podendo ostentar grandeza, viveu sempre entre humildes, e que, enfim, sendo puro, reto, foi também caridoso e bom.
Esse exemplo lhes fará compreender o grande, o elevado, o nobre, o belo, e porá sua alma na altura de poder vibrar esse sentimento oculto, esse sentimento íntimo, que é o verdadeiro sentido do coração, sentido que se desenvolve pelo estudo, pela prática na verdade e na justiça e pelo desejo sincero de ser bom. Fará bem ao vosso próprio espírito e fará bem aos espíritos dos outros, porque aquilo que se quer de bom para si, igualmente, deve-se querer aos outros. Paz conceda o Senhor a todos os homens, e lhes dê a compreensão exata da verdade e da justiça. Max. A realidade de um sonho. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos conceda sua luz. Quero trazer, para vossa ilustração, no final desta reunião de hoje, a seguinte história. Eu me lembro de ter visto um dia, quando ainda neste mundo em que vós viveis, em sonho, uma grande escada. Eu sonhava assim, vi uma grande escada, ela tinha os pés firmes não sei aonde, porque desaparecia numa profundeza, que não era propriamente a profundeza da terra, mas a do espaço. Essa escada, como que não tinha princípio, descia profundamente e, por mais que me debruçasse no vácuo para ver onde ela principiava, nunca pude descobrir, vi apenas que surgiu o primeiro degrau dessa profundidade, que eu não sabia medir. Fui contando esses degraus, até que perdi os números, os degraus iam subindo, e a escada, por sua vez, ia crescendo, como que perfurando o céu, no meu entendimento. Lá se perdia ela na amplidão infinita, como que vazando o espaço infinito, sem também ter parada, quero dizer, eu não vi o começo nem tampouco o fim dessa escada. Este sonho eu não contei a ninguém, porque me impressionou muito, nunca disse, mas eu meditava, que é isto? Eis, senão quando, eu vejo que lá do fundo dessa escada, de qual não se viam os pés, subia alguém. Esse alguém vinha seguro de um lado e de outro ao pó inteiriço da escada, e com dificuldade mudava a passada de um para o outro degrau. Eu fiquei admirada, como ele soube com dificuldade. Será que eu poderia subir mais depressa? Se fosse eu me sentia criança, nova, robusta, e via que aquele que ia subindo parecia um ancião. De mim para mim eu disse, é por isso que soube tão devagar. Ah! Se fosse eu, subiria mais depressa. É preciso que vos diga, a escada a que me refiro, não é a escada por onde vós costumais subir todos os dias, cômoda e fácil, essa escada é que os pedreiros usam, quando querem atingir grandes alturas. Pois bem, este sonho impressionou-me muito. Eu não disse a ninguém, porque no momento em que sonhava, vendo a escada a subir cada vez mais, eu perguntei, onde começa isto e onde acaba? Uma voz, saída não sei donde, hoje sei, mas no momento não compreendi, respondeu-me, a ninguém reveles o que acabas de ver, porque tempo virá em que o possas explicar melhor. Agora, ninguém te saberá dizer o que significa isto. Cala-te, um dia o saberás. Volvendo a vista para o ancião que minutos antes via tão lentamente subir a escada, eis que o vejo a grande altura, quase atingindo o lugar em que ela se sumia no azul. Acordei. Seguindo a observação que me foi feita, não falei a respeito, guardei todo o tempo da minha existência terrena este sonho dentro do meu pensamento, sem fazer dele uma revelação. Um dia, porém, quando a moléstia jogou-me sobre o leito, pela última vez, porque daí o meu espírito se desprendeu, partindo para o mundo onde estou, eu tive a visão clara e perfeita dessa escada que vi naquele dia. Eu já não tinha voz, o corpo estava mais para a morte do que para a vida, o coração precipitava suas pulsações, para, em seguida, declinar lentamente, até bater a última. Os olhos já não divisavam objetos terrenos, materiais, mas a escada lá estava com os seus pés profundos mergulhados nesse vácuo que eu não podia enxergar, e as suas pontas luminosas perfurando o infinito. Então, naquele momento, a visão que eu tive foi a do meu próprio ser, galgando quase o final da escada. Foi esta minha última visão,
Daí, fecharam-se meus olhos para a vida terrena e o espírito passou para o além. Hoje, meus amigos, devo dizer que já me disseram o que me haviam prometido explicar sobre essa escada. Ela representa, em seus degraus, as diferentes reencarnações do espírito na Terra. Cada um representa o seu progresso. E me foi explicado até aquilo que o próprio sonho não me mostrou. É que algumas criaturas, galgando um degrau, dificilmente passam para o outro, permanecem presos a ele, encontrando dificuldades para subir o outro, e assim vão indo, até que um dia, auxiliados pela vontade, pela fé, conseguem galgar o último degrau. Eu dei graças a Jesus, tendo essa explicação, porque vi o meu espírito, perfurando o último degrau no além. Quantos haveriam mais não sei, porque a escada é infinita e a evolução não cessa. A evolução do espírito se faz demoradamente, paulatinamente, mas, ao mesmo tempo, incessantemente. Em que degrau estareis vós, meus caros amigos? Vós, a quem eu estimo com toda a verdade do meu ser, vós, a quem me dedico, desejando o progresso, em que degrau estareis vós? Neste instante, quantos faltarão ainda para a realização verdadeira do vosso progresso? Sois homens, sois adultos, as crianças são meninas. Quem nos diz que muitas delas não têm o pé em degrau superior àquele em que se encontra o vosso? Quem nos garante o contrário disso? Essa escada, meus amigos, representa o progresso, representa a evolução, mas representa também a dor, a tristeza, a prova. É preciso firmeza, para que uma vez que se pisa um degrau não se volte atrás ao outro, tenha-se a força suficiente para galgar à frente. Que o pé se mantenha firme, até que consiga passar a outro degrau. Assim, vai o espírito de vida em vida, de etapa em etapa, procurando enxergar a luz. Seja Deus louvado, porque pôs ao alcance do homem a escada que o conduzirá à verdadeira pátria, pátria da luz. Escada que eu percorri, meus amigos, escada que os outros percorreram antes de mim, escada que vós vindes percorrendo há muito tempo, até que possais penetrar nos lugares luminosos, onde não se vê nem o princípio nem o fim. Paz conceda a Deus a todos os meus irmãos, para que possam todos progredir. Que a realidade do meu sonho faça com que eles abram os olhos à necessidade do progresso, e cultuem a justiça, para que possam olhar a morte, sem temor nem pavor. Irene. Vigiemos as nossas tentações. Amigos e irmãos, a luz bendita do Senhor ilumine os vossos entendimentos. Assim como há dias de sol, dias primaveris, cheios de radiante alegria, na terra, e há dias ensombrados, pesados, carregados de chuva, de ventos ou de nuvens negras e pesadas como chumbo, na vida material, no plano terreno, assim também, na vida espiritual dos homens, há dias radiantes de sol, há dias belíssimos de esperança, há dias de remorso profundo, há dias escuros como trevas. A vida material do homem e a sua vida espiritual andam tão intimamente ligadas, têm tanta correlação uma com a outra, que não é possível haver um acontecimento feliz na vida material, sem que esse acontecimento tenha sua repercussão na vida espiritual, nem, tampouco, um acontecimento doloroso na vida material, que não se reflita na vida espiritual. Deus fez presente aos homens de duas vidas que se completam, a vida espiritual e a vida material. Incessantemente, as instruções baixam do alto, para ensinarem o homem a guiar a sua vida material, de forma a não prejudicarem a vida espiritual, bem mais importante que ela. Igualmente, se lhe ensina a guiar a vida espiritual, de forma que os acontecimentos da alma, pela sua inferioridade, não venham se refletir pelos corpos, muitas vezes, até então sádios. É necessário, porém, repetir constantemente essas lições aos ouvidos dos homens. Se fosse apenas fazê-lo aos ouvidos dos que não sabem crer, bom seria, de tanto martelar os ouvidos à expressão da verdade, da justiça, eles acabariam por compreenderem um dia se convenceriam da verdade.
Mas o caso é que todos os dias, em todos os centros, em todas as agremiações, de todas as tribunas espíritas se traz, constantemente, a lembrança do homem, os ensinamentos de espiritismo. O crente espírita conhece a doutrina, conhece os mandamentos, conhece a vontade de seu Deus e Pai, e, no entanto, não cumpre a mínima parcela desses conselhos provindos do além e que visam tão somente beneficiá-lo em corpo e alma. Os dias de sol, os dias de primavera são dias em que a criatura se sente feliz. Os passeios são mais agradáveis, o ar embalsamado das florestas suaviza o ambiente, o calor beneficente do sol tonifica os membros, tudo em torno é aprazível, risonho, feliz. Assim também os dias felizes do espírito, são verdadeiras alegrias da alma. Os dias tétricos, os dias plúmbeos, pesados, são dias em que a criatura procura fechar-se dentro da sua casa, para não receber o ar úmido que vem lá de fora. Os dias pesados para o espírito, são aqueles em que ele se perturba e não se sente tranquilo em si mesmo. Porque há de o homem procurar, pela sua própria mão, dias pesados para o seu espírito? Porque não procura viver na primavera de sol, na primavera estival do seu espírito, gozando as delícias de um bem-fazer e de um melhor pensar? Incessantemente, os instrutores repetem: vigiai as vossas tentações, porque são elas que vos fazem andar para trás. É triste, meus amigos, é doloroso, é aflitivo, que se possa constatar, entre criaturas que poderiam ser felizes, relativamente, no meio em que vivem, a provocação de dias pesados, a repetição de pesares que se reproduzem, enfim, o mal-estar provocado pela tentação, ferindo o corpo miseravelmente, e estragando pensamentos que deviam ser sãos, para poderem ser apresentados a Deus. O Mestre dos Mestres, o Divino Jesus, o meigo Nazareno. Aquele que se deu em favor do homem, aquele que perdoou a Judas, o traidor, do alto da cruz, disse: tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e o meu peso que é leve. Por que não tomar sobre os ombros esse peso e esse fardo, quando se sabe que longe de pesar sobre os ombros fracos do indivíduo, como que os erguem para uma vida melhor? Meus amigos, coragem para viver, coragem para lutar, coragem para vencer. A vida espírita em família, como aqui se encontram reunidas diversas, é a felicidade da alma. A comunhão com os espíritos do bem, com os mensageiros divinos, que possam baixar para trazer conforto, resposta às preces, alívio às criaturas, é um dom concedido por Deus, e, quando se tem a ventura de se concentrar, pedir e receber, o que falta para encher uma alma de felicidade, e que falta para se sentir ventura dentro do íntimo do ser? As coisas comezinhas da terra, tudo isso desaparece. A tristeza dos homens são vossos irmãos. Pois se a comunhão com o Espírito do bem não enche de prazer o espírito da terra, não dá conforto suficiente para poder melhorar a contingência da vida, então, onde buscar o remédio? Meus amigos, erguei a vossa fé ao alto do Calvário, batizai-a novamente com o sangue do Cristo, levai-a aos pés de Jesus, recordai o olhar doce do meigo Nazareno, pousando sobre os pecadores. Nunca ninguém foi repelido, nunca ninguém foi retirado de perto do Mestre, porque ele a todos acolhia. Porque não há de acolher a vós? Porque não há de dar ao vosso espírito a semente que o há de fortificar para todo sempre? Porque vós não abris mão das vossas ideias? Porque vós tendes obediência ao preceito divino, quando esse preceito não colide com as vossas intenções e pendores? Meus amigos, desde o momento em que o pensamento de Jesus vem colidir com o vosso espírito e vós o pondes de lado, vence a matéria. Mais uma vez Jesus é atraído. Amigos, coragem para a vida, coragem para viver, coragem para sofrer, coragem para vencer. Isaura. O livre-arbítrio. Poucas palavras para o fim. Há uma faculdade concedida ao espírito,
que o próprio Deus não viola. Foi ele quem a instituiu assim, solene, grave, autoritária, e nenhum tem, ele próprio, direito de permitir a outrem o direito de violá-la. Essa faculdade chama-se o livre-arbítrio da criatura. É bom que se saiba, que em tempo algum o espírito poderá dizer, perante o seu guia, que não teve culpa disso ou daquilo, que fora a circunstância de momento ou a influência de amigos que lhe fez proceder dessa forma, ser-lhe-á imediatamente perguntado, que uso fez ele dessa faculdade que Deus lhe deu. Meus amigos, em linguagem vulgar, isto de jogar a culpa em cima do outro. Lá não se procede dessa maneira. Aqui, é muito fácil uma criatura isolar-se das suas responsabilidades, porque a própria justiça, muitas vezes enxerga e faz-se de cega. Lá, porém, onde tudo é claro como a luz do dia, o culpado aparecerá tal qual é. É bom que se preparem os que se dizem espíritas, com essas advertências, é um ensino proveitoso. Homens procedem mal e buscam atenuantes nos desvios que tiveram na mocidade, a influência de alguém que os transtornou por completo. Outros, declinam da responsabilidade que tiveram, outros, ainda vêm dizer que não tiveram oportunidade de aprender isto ou aquilo, enfim, mente-se e rouba-se, mata-se, calunia-se, e no fim, ninguém foi culpado. Lá no plano astral, é diferente. Descerra-se a cortina e tudo aparece como de fato é. Sendo o espírito responsável pelos seus atos, pelas suas ações, dará contas delas como um ser consciente, absolutamente responsável por elas. Daí, mais tarde, a consequência que todos vós, como espíritas que sois, sabeis, as reparações, as provações, as expiações, enfim, a reabilitação. Abdu-Omid Azar. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus, outrora, quando falava às multidões. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta frase ecoa, ainda hoje, aos ouvidos da humanidade, como uma verdade indiscutível, como uma certeza de vida eterna. Pois se Jesus é a vida, nós a temos, estando a seu lado. Se Ele é o caminho, nós temos segura a nossa salvação, desde que andemos por esse caminho. Se Ele é a verdade, nós estaremos sempre certos, se a compreendermos simples, singela, como Ele ensinou. Caminho para onde? Caminho para o Pai, porque logo em seguida o Mestre Divino disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ora, sendo Jesus, o Filho de Deus, esse Pai Criador de todos os mundos, é Ele o ponto certo, o alvo, para onde se devem dirigir aqueles que sabem crer. As próprias criaturas incrédulas, aquelas que não têm ainda se aprofundado nos mistérios do Além-Campa, são criaturas que, não obstante essa negação, esse estado positivo de negação constante na sua alma, reconhecem a grandiosidade dos mandamentos do Divino Mestre. Têm-no como uma criatura privilegiada, que veio trazer ao mundo uma doutrina excelsa. Aceitam-no como um mártir sagrado, como um justo, que se sacrificou pela ideia. Ora, se o mundo pagão tem de Jesus esta opinião, qual não deve ser a opinião da cristandade, dessas criaturas que o exaltam pela sua lei, pelo seu amor, pela salvação segura, que ele lhes veio trazer? Esses tais são os que podem asseverar com justiça e verdade, que o Divino Mestre é na realidade o caminho, a verdade e a vida. Os crentes espíritas, melhor do que quaisquer outros crentes, podem apreciar de perto o que há de real nesta asserção, o caminho para a casa do Pai é Jesus. Uma comparação talvez banal, mas expressiva. Qual o caminho mais seguro para um coração paterno? Qual a palavra que mais encontre eco num coração bem formado, do que seja a palavra de um filho? Aqueles que têm uma pretensão perante alguém e se sentem amparados pela proteção do filho desse alguém, são candidatos seguros, porque, dizem eles, não pode haver melhor empenho. Se entre os homens é assim, como não será perante Deus, possuidor de um filho qual o Cristo,
de natureza igual à sua, de virtude inexcedível, de perfeição completa, de amor igual ao Pai. Jesus, portanto, é realmente o caminho para a morada eterna. É a verdade, porque, sendo ele o representante do Pai, na terra, personificou essa verdade e apresentou-a tal qual é perante o mundo, mas o mundo não aceitou, porque ele virou as costas. Mas que a verdade esteve de pé, em frente ao mundo, não a negar. Jesus é verdade, porque trouxe para o mundo a palavra de Deus, o mandamento excelso de seu Pai, mandamento ao qual ele se sujeitou com boa vontade e amor, mandamento contido nas páginas do Decálogo, que ele resumiu para a compreensão do povo nesta síntese sublime que é: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus é, portanto, a verdade. A vida, Jesus a tem em si, porque Deus lhe a deu. Os que pensam que Jesus recebeu a vida do seu Pai, quando veio enfaixar-se entre palhinhas, tal qual uma criatura humilde, enganam-se. Quando o Mestre Divino aceitou a missão sublime de vir representar Deus perante os homens, trazendo em si o princípio da humildade inato em seu próprio ser, ele já existia desde toda a eternidade, já havia visitado outros mundos, já lhes havia levado a palavra de salvação, já lhes havia levado a regra do bem viver, ensinada pelo Pai. Coube à terra a vez de receber o Filho de Deus, e como ela o fez, vós o sabeis. Jesus tem a vida em si. Ele entregou-se nas mãos dos homens, quando no topo do Calvário deixou que seu corpo se esvaísse em sangue, para que fosse regada a montanha, santificada, e nela expiado o pecado humano. Mas a vida, ele a tinha em si, porque, quando o corpo pendeu inerte nos braços da cruz, o seu espírito sempre vivo, sempre eterno, alou-se para o além. Jesus tem em si a vida. Eis portanto, meus amigos, diante de vós a frase sublime do Divino Mestre: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Trilhai, pois, as veredas que conduzem a esse caminho, afastai as urzes que impedem a vossa passagem, arredai dela todos os obstáculos que vos impeçam de andar pela linha estreita. E que o vosso pé, começando a palmilhar esse caminho, prossiga sem hesitação. No fim, encontrareis a verdade, no fim, encontrareis a vida. Deus vos guarde de pensar de maneira diversa. Não sejam as tentações do mundo, os seus pecados, as suas falsas teorias, pregadas a respeito do Cordeiro de Deus, que venham empanar o brilho da vossa fé. E por esse Jesus bendito, caminho, verdade e vida eterna, vivei, cientes de que tal seja o percorrer da vossa vida planetária nesta existência, tal será o fulgor do vosso espírito, quando se alar as portas do além. Seja louvado nesta casa e em todo o lar cristão o santíssimo nome do Divino Mestre. E que a sua paz bendita repouse em todos vós, trazendo-vos a consolação da fé e a certeza absoluta de que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jean-Marie Vianney, Curidas. Tenhamos realizações verdadeiras. Meus amigos e meus irmãos, soubesse a criatura humana dar valor ao tempo e saberia melhor empregá-lo. O tempo não tem uma época marcada. A sua duração é intermina, porque é eterna, é infinita, mas também é preciso haver uma reflexão neste ponto, porque, assim como o tempo não se acaba, sendo eterno o seu dia, a sua hora, assim também aquele que passa não volta mais. Para esse lado deve-se voltar a reflexão do homem, a fim de que não possa, no dia de amanhã, sentir pesar pela ação realizada na véspera, antes, que, pelo efeito da realização verdadeira no plano terreno, nos dias atuais, possa o seu espírito sentir-se satisfeito pelas deliberações tomadas. No cenário do mundo e, mais particularmente na terra que habitais, quanta mudança, repentinamente, em tão pouco espaço de tempo. Dá a impressão de que os homens insaciáveis nas suas ambições e sem a compreensão exata dos seus deveres, para bem os cumprir, enveredam por vias tortuosas quais loucos desatinados, sem enxergar o caminho,
a se devorarem uns aos outros, a praticarem a maior sorte de carnificinas, a maior soma de males, enfim, desatinadamente, desabaladamente, sem o menor sentimento de justiça, sem a preocupação séria de acertar. É assim que, bem perto de vós, os homens gastam esse tempo que não volta, e certamente um dia lamentarão os erros praticados consciente e voluntariamente, pelos seus espíritos encarnados. O que mais pode desejar a criatura humana, do que aquilo que Deus lhe dá por mercê, absolutamente gratuito, e aqui, no entanto, ela não sabe dar a preço? Uma terra povoada das mais ricas produções aquáticas, terrestres, de subsolo, vegetais, minerais e tudo isso. O líquido precioso, que é a água, não falta, porque ela nasce em torrentes, apenas o homem não sabe encaminhá-la como devia, vivendo, qual tântalo, a morrer de sede perto das fontes d'água. Que mais pode querer o homem, do que um país com essa beleza natural, que vós vedes, cercado de montanhas primorosas, que fazem a moldura da grande Baía que é o encanto do mundo? Que mais pode querer o homem? As florestas aí estão, com toda a sua verdura, mostrando a natural beleza. O mar aí está em sua profundidade, favorecendo a navegação de extremo a extremo. O ar aí está, pronto a receber os grandes aviões transatlânticos do espaço, para facilitar o comércio. Toda essa grandeza, toda essa beleza, toda essa ciência, provém de quem? De Deus. O homem, longe de compreender que tudo isso parte de Deus, para que ele goze, e igualmente seus irmãos, lança-se a guerras, a lutas por causa às vezes de um pedaço de terra. E as questões ressurgem, e as ambições se redobram, e as calúnias se levantam, e os preconceitos se precipitam, e o homem perde a sua felicidade nesse pouco tempo que leva na terra, trazido para fins nobres e elevados. Como acordar essa gente, como sacudir os nervos dessa população, que só vibra para o mal? Que nessa pequena arca de Noé, que é a congregação espírita, possa haver homens sensatos, prudentes que se recordem de Deus, de suas maravilhas, de seu poder, de seu amor e procurem fazer pela humanidade, sua irmã, aquilo que o Pai pede seja feito para os seus filhos. Meus amigos, convencei-vos de uma grande verdade. Deus vos ama muito mais do que vós amais os vossos próprios filhos. Porque, as provas de ingratidão paterna, estão aí patentes em diversos casos, mas ninguém aponta um só caso, em que Deus tenha abandonado os seus filhos. É para esse Pai, rico de bondade, cheio de ternura, único em saber, carinhoso e bom, pastor de todas as almas, é a esse Pai que os filhos da terra retribuem com a mais negra ingratidão, perante a palavra do Cristo, todas as vezes que procedestes mal com os pequeninos, foi a 1999 que ofendestes. Ora, vós que estáis dentro de uma casa espírita, recordai-vos, meus amigos, que não podeis ser como os homens sem crença, eles infelizmente, são criaturas, para quem o sol se levanta, de cujos raios sentem o calor, mas que não compreendem que Deus é que os sustenta no espaço, que é Deus quem lhe dá o calor, que é Deus quem o fez portador da vida, para o solo em que habitam. Meus amigos, aqui está a grande seara, nela se encontra, à frente, o grande pioneiro, o discípulo amado de Jesus, o grande mestre. Pois bem, que sejais vós todos, vassalos submissos de Deus, o Criador, fazendo tudo quanto é da sua vontade. Será para ele, tudo quanto fizerdes pelas crianças aqui guardadas. A obra está palpitante, cheia de vida, cheia de esperança, falta apenas a vontade, para o seu completo desenvolvimento. Deus vos livre de pensar mal, a respeito dos vossos irmãos. Cada um com a sua consciência, cada um com os seus conselhos, cada um com o seu critério, mas todos ao pé da cruz, louvando ao Divino Mestre. Deus vos salve. Deus vos guie. Viana de Carvalho. Ponto essencial de propaganda.
Sempre que se pensa na vida eterna, na vida além campa, tem-se a impressão de que ou se vai receber um prêmio ou se vai receber um castigo. É assim que nos ensina a vida terrena, e esses ensinos gravam-se na memória, de tal forma, que a expectativa da alma que se liberta, é sempre esta: vou receber um prêmio, ou vou receber um castigo. É por isso que, quando o espírito se desprende da matéria e não se vê nem castigado nem premiado, não compreende a sua situação. Podem relativamente praticar atos, que estão habituados a praticar na vida material, isto é, vão às casas, a que estavam acostumados a ir, se são religiosos vão às missas, como era do seu costume, se não são, vão para as festas, vão para os divertimentos, da mesma sorte que costumavam fazer no mundo terreno. Só um ponto os torna inquietos e incertos, a respeito da sua situação, é que, antigamente, tomando parte nesses divertimentos, eles podiam trocar ideias com as criaturas, suas amigas, falando-lhes, comendo junto com elas, dançando com elas, divertindo-se, e, naquele instante não o podem fazer. Por mais que se aproximem e procurem comunicar as suas ideias, ninguém lhes liga importância. Supõem falar e as suas palavras não são ouvidas, procuram despertar as atenções sobre si, e todos são indiferentes. Aproximam-se dos instrumentos, para os fazer vibrar, e não conseguem, porque lhes faltam as mãos para tanger as cordas, ou fazer mover as teclas do piano. Esta situação permanece, enquanto o espírito não está de posse de si mesmo. Acontece, porém, que, frequentando sessões ou aproximando-se de um médium orientador, eles tomam posse de si mesmos e compreendem a vida espiritual em que se encontram. Tal situação aguarda todos aqueles que, por indiferença, não estudam essas coisas, para as compreenderem em tempo. São homens e senhoras preparadas, artistas alguns, cultos, doutos, até cientistas, bons chefes de família, boas mães de família, mas, consistindo a sua vida tão somente no momento presente. Quando por força da lei, os seus espíritos deixam a matéria, eles estão tão alheios, boiando no espaço inteiramente desorientados. A matéria, a terra dela se apossou e seguem naturalmente o curso material das coisas. Mas a alma, exatamente a parte consciente do ser, não recebeu a instrução necessária para compreender que é independente. O homem, por sua livre vontade, enterra a parte inteligente do seu ser. A parte que apodrece, em que lhe faz consistir a vida, naturalmente porque é mortal, essa acaba. A vida espiritual permanece. Essa vida da qual a sua inteligência faz parte, o seu critério, o seu amor, a sua vida, a sua consciência, essa vida que termina, infinita, imortal, e, no entanto, ele não lhe compreende a existência. Pensa o homem que a matéria é superior a tudo isto, que a ação é tão somente dela. Resultado, no fim da existência, a matéria vai para o seu lugar, naturalmente, porque é da terra, e a alma com todas as suas faculdades fica, então, inconsciente, a procurar o corpo que a terra não lhe pode dar. Tudo isso é lamentável, é triste, e a propaganda espírita deve se fazer neste ponto, para que deixe de haver cegos voluntários. A propaganda espírita deve se fazer consciente, ilustrada, científica, razoável, firme, e, ao mesmo tempo, pacientemente repetida. São coisas estas que realizam trabalhos de caridade, porque é caridade levar água ao sedento, mas é também caridade dar a vida psíquica àqueles que não a sabem possuir. Paz seja concedida a todos os homens. Max. Auxiliemos o progresso espiritual dos seres. Meus amigos e meus irmãos, quanto seria bom se de toda parte se exalasse o perfume do bem-fazer. Como seria agradável viver num mundo, onde nenhum pensamento mal tivesse guarida, onde nenhum sentimento inferior pudesse fazer morada. A terra, fadada por Deus para um porvir auspicioso,
Um dia chegará a essa perfeição, porque, assim como os outros mundos têm progredido, ela também progredirá e tomará o seu lugar de planeta adiantado no cortejo dos mundos. Enquanto não chega, porém, esse dia, é possível fazer alguma coisa de bom para sua aproximação. E o que se pode realizar na Terra, realmente, de proveitoso? Nós não nos referimos a planos essencialmente terrenos, que dizem respeito ao progresso material do orbe terráqueo. Nós nos referimos ao progresso espiritual dos seres, ao bem que se pode fazer às almas, à caridade que se pode dispensar aos necessitados, à luz que se pode chegar aos olhos daqueles que não sabem ver, à bondade que é possível infiltrar nos corações dos de boa vontade. Mas se algumas pessoas fazem o exercício mental próprio para a atração dos pensamentos bons e nessa corrente fluídica baixarem os guias tutelares, outros aqui, não sabendo entreter pensamentos honestos e dignos, afastam-se dessa linha de conduta e com as suas expansões pouco salutares infeccionam o ambiente astral, tal qual o ambiente material é infeccionado pela pouca higiene dos hábitos. Ora, meus amigos, quem pode do outro plano da vida lançar um olhar sobre o que se passa no momento na Terra, desanimará, se não tiver a sua fé suficientemente sólida e bem firmada nas promessas divinas do Cordeiro de Deus. Porque, o que é que se vê neste mundo tão belo, ornamentado por Deus com belezas naturais verdadeiramente encantadoras? O que é que se vê? Tramas perigosas onde se fomentam planos, onde se concebem ideias criminosas, com o fim de perturbar a paz dos lares quietos, sossegados, os lares que vivem dentro de si mesmos, sem prejudicarem a ninguém. Criaturas que se reúnem para modelar planos e tentar pô-los em prática, se não forem travados a tempo seus propósitos, tão somente para que tal ou qual família seja deslocada do conjunto dos seus amigos e até dos seus íntimos. Outras, a embaraçarem os passos daqueles que querem andar, dos que querem correr. Outras, cortando as aspirações dos que as têm nobres e elevadas. Outras, arranjando empecilhos para que alguns na vida não se possam aprumar. Outras, lançando fluidos maléficos que possam perturbar a paz espiritual do seu irmão. Enfim, criaturas terrenas fazendo pactos com espíritos inferiores e assumindo juntamente com eles responsabilidades pesadas de que terão de dar contas um dia. Pobre terra! Como se não te bastasse a pouca educação religiosa que os responsáveis pela fé te oferecem, ainda é preciso que almas inferiores busquem atrair seus irmãos menos adiantados, para com eles fazerem esse conluio de pensamentos maus, de realizações inferiores. Isto tudo é triste, isto tudo é muito deplorável. Há, porém, uma esperança segura, a âncora que não pode falhar, a qual se agarram aqueles que têm fé. Essa âncora é a esperança trazida pelo Divino Mestre, nos Evangelhos exarada, essa esperança que se traduz: se vós estiverdes em mim, como eu estou no Pai, vós sereis felizes, vós sereis abençoados por Ele. Eu sou a videira, vós sois as varas. O Mestre quis dizer com estas palavras que aquele que se encontra ligado à doutrina do seu Evangelho bendito, esse estará sempre protegido e acobertado dos botes que possam vir da treva. É por isso que eu disse, pobres criaturas, lamentável é a vossa sorte, porque vós gastais o vosso tempo, o vosso suor, as vossas meditações, os vossos pensamentos, em arquitetar planos prejudiciais aos vossos irmãos, e, ao mesmo tempo, destruidores da vossa paz espiritual. Meus amigos, grande é o poder de Deus, grandes são as maravilhas que Deus tem para revelar ao mundo, grandes são as promessas que o Cristo trouxe, promessas que não podem falhar, porque foram trazidas pelo Filho de Deus. Esse conjunto maravilhoso de moradas eternas, preparadas por Jesus para todos vós, permanece fiel à promessa do Mestre. Aqueles de vós que se forem depurando neste vida, por meio de dores, por meio de provas, por meio de sacrifícios na aparência inúteis, mas proveitosíssimos para a alma,
Esses encontrarão, ao partir desta vida, a sua morada preparada por aquele que a foi preparar, Jesus, o Cristo do Senhor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, ou não vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. Quantos dos nossos irmãos aqui presentes estão seguros dessa morada que Jesus foi preparar? Meus amigos, quando o vosso espírito se desprender e a matéria inútil voltar para a terra, ele se alará para essa mansão celestial, onde se encontra a morada que Jesus tem para vós, ou permanecerá perambulando pelos ambientes terrenos, sem conseguir ir para sua casa. Quantos de vós, sofredores na terra, suportando aguilhões verdadeiramente terríveis, que ferem profundamente a alma e corpo, aguardam tão somente o dia de amanhã, nesse futuro que se aproxima, para entrarem no gozo das mais ricas bênçãos? Bem-aventurado o sofrimento daqueles que padecem resignados, certos que ao fecharem os seus olhos nós os receberemos no além, para os conduzirmos felizes às moradas que Jesus preparou. Quando os vossos olhos se enchem de lágrimas, pelo sofrimento, pela tortura daqueles a quem amais e que sabeis dignos da obra de Deus, dignos do seu trabalho, obreiros infatigáveis, nesse caminho de sofrimento moral, vós não vos lembrais desses momentos de que essa aparência sofredora, esse organismo que pende para a cova enquanto o espírito se eleva para a altitude, é o organismo de um espírito preparado para sua morada. É um ser que mal se despa das vestes exteriores, que representam a matéria inútil, partirá radiante como um sol para o mundo que Deus lhe preparou. Ó! Bem-aventurado Cristo! Bem-aventurado Jesus, Filho de Maria, porque tu, Pai amantíssimo, sabes quem te ama. Tu vês quem te testemunha esse amor. Tu sustentas o passo do peregrino na terra. E quando o seu pé encontra um espinho que o fere profundo, tu saras essa ferida e lanças o bálsamo consolador sobre essa chaga profunda. E tu dás alento ao pegureiro, para que continue essa jornada, até que alcance os páramos celestiais, onde o esperas, porque foi fiel. Meus amigos, se Jesus na terra se aproximou de todo pecador que lhe pediu perdão, como se ausentará, na sua eterna morada, daqueles que lhe foram fiéis? Não. O Cristo de Deus não pode faltar às suas promessas, e será Ele em pessoa quem levará e conduzirá pela mão o servo fiel que cumpriu o seu trabalho embora sob o peso da prova, embora sob o peso das dores, embora sob o peso da desgraça, embora com nódoas amargas, profundas, dentro da alma, mas sempre fiel ao amor do seu Deus, sempre fiel ao amor do seu Jesus. Será, então, meus amigos, que se cumprirá a promessa radiante do Mestre, haverá mais alegria no céu pelo pecador que se arrependeu, e entrou como um filho pródigo na casa de seu pai, do que pela entrada de 99 justos, que não necessitam de arrependimento. A vossa via crucis na terra significa a remissão de todo o pecado, porque a alma se enche de gozo no sofrimento, pelo amor do seu Jesus. Alfredo Barcelos. Buscando uma comunhão perfeita. Meus amigos, paz e luz, quantas vezes tenho eu vindo aqui, para dizer a mesma coisa que hoje venho dizer: a morte que leva os vossos queridos para o outro mundo, é, tão somente, um mensageiro e a quem agradeceis muito pouco. Se não fora ela, meus amigos, nós não poderíamos ter a vida que temos atualmente. Eu, por exemplo, que tantas vezes tenho vindo declarar a vós todos que me sinto viva, palpitante de vida, muito mais vibrante do que quando aqui estava, muito mais jovem em espírito do que realmente fui na terra. Eu, que tantas vezes tenho repetido que me sinto feliz no espaço, venho novamente repetir essa mesma frase, que não era para ser pronunciada hoje, mas 2 dias depois, na impossibilidade, porém, de o fazer nessa data. Faço hoje. Venho pedir às criaturas do que me estimam, muito especialmente quem em mim concentra todos os seus pensamentos, que tem um pensamento elevado nesse dia, em favor do meu espírito. É verdade que me sinto feliz no plano onde estou, mas tenho a impressão de que estou em uma montanha, em ascensão,
faltando-me ainda muito para chegar ao seu cume. Rogai, pois, ao meu Senhor, que continue a fortificar o meu passo, para que ele cada vez mais avance nessa subida para o além, e, quando chegar o dia, meus caros irmãos, de vos encontrardes igualmente nesta subida, onde hoje me encontro, vós tereis quem vos auxilie, vós tereis também braços protetores a vos ampararem, e vós sentireis os eflúvios das preces que partirão da terra para essa ascensão. Lágrimas não devem rolar pela face nesse dia, tristeza não deve turbar a fisionomia, pensamentos tristes não devem afluir ao cérebro. O que deve haver é uma concentração feliz, para uma atração mais próxima. Procurarei me fazer sentir, procurarei aproximar-me, e fazer intuições precisas, para que possam os nossos espíritos, o meu e o teu, se compreenderem ainda melhor do que se compreenderam na terra. Meu desejo é que essa comunhão seja tão perfeita, tão real, que tu possas efetivamente assimilar a minha ideia, e possas reduzi-la à causa fiel, perfeita, como eu desejo seja realizada. Mas, se te afliges, se te incomodas, se recordas um passado, não me darás ambiente. Sê, portanto, fiel à lembrança, mas procure entreter essa comunicação que eu desejo manter nesse dia, para que as nossas almas se interpenetrem cada vez mais, e possam se reunir os nossos espíritos de tal forma, que o meu pensamento seja o teu e o teu seja o meu. Não será difícil essa assimilação, porque onde há tão grande soma de afeto, onde há uma recordação tão perene, onde há uma verdade tão sustentada, um sentimento, como é o teu, não é difícil penetrar deixando uma ideia, e ver essa ideia traduzida, realizada em ação, tal qual eu desejo que ela seja. Depois de amanhã não seja um dia triste, depois de amanhã seja um dia feliz, de recordação, sim, mas de recordação conformada, e de comunhão perfeita para os nossos espíritos. Tentarei uma aproximação fiel, para que, havendo ambiente, nós nos compreendamos ainda melhor do que nos compreendemos outrora. Deus vos guarde e vos proteja a todos. Maria Luísa. Fora de Jesus não há espiritismo são. Meus amigos, meus irmãos, não há doutrina mais bela, mais profunda, mais proveitosa, mais cheia de bênçãos auspiciosas, do que seja a doutrina espírita, trazida do alto pelos mensageiros de Jesus. Não há código mais perfeito do que o código divino, trazido ao mundo pelo próprio Jesus. Isto vem para dizer que, dentro de espiritismo, obedecendo o código divino trazido pelo Mestre, só pode haver para a criatura humana benefício. Fora desse código divino, fora das leis do Evangelho trazido pelo Divino Mestre, espiritismo é qual farol apagado, que não pode desviar o homem dos escolhos apresentados em sua vida. Explico-me, a vida material é cheia de embaraços, o lado físico das coisas, a subsistência que é preciso ganhar, as dificuldades que é preciso vencer, tudo quanto se encontra na terra feito pelo homem para o seu benefício, mas tão cercado de acúlios, de dificuldades, que só mesmo a tenacidade cristã pode vencer. Tudo isso entregue ao domínio dos espíritos sem direção, não poderá dar bom resultado. Para que o espiritismo produza o fruto sazonado, que é lícito esperar dele, é necessário que seja modelado nos princípios reais do cristianismo. Diz a doutrina do Mestre: a ninguém torneis mal por mal, antes fazei o bem àqueles que vos desejam o mal. O homem espírita não pode, exatamente por causa dessa proibição do Divino Mestre, exercer vingança contra o seu desafeto. Assim, todo espírita que busca espiritismo rebelde, que lhe entrega nas mãos armas que não sabe manejar, para com elas ferir seu irmão, está fora do cristianismo. Esse espiritismo é tão somente espiritismo, porque provém de espíritos, mas não pode-se dizer espiritismo elevado, porque não tem a direção dos guias, mas de irmãos fracos, atrasados, que são espíritos, sim, mas que não podem orientar ninguém.
para que espiritismo produza o fruto sazonado, que é lícito esperar dele, e eu dizendo, é necessário que o crente espírita seja espírita cristão. Dizem os que não sabem crer, espiritismo é uma fábrica de loucos, espiritismo transtorna a razão dos